Estamos chegando, amigos da Sistec, abraçando a todos que nos acompanham. Eu sou Kleber Duval e apresento agora mais um TJS. Vamos então conferir juntos as manchetes desta edição. Mesmo com prorrogação de isenção de impostos federais, preço da gasolina sobe em Caratinga. Enem 2022 será reaplicado nos dias 10 e 11 deste mês. Choque contra a carreta mata na hora motociclista em Nova Era. Cobrança do IPVA começa somente a partir de março em Minas e isenção do DPVAT se mantém por mais um ano. Caminhão da Ambev tomba na BR-116 em Caratinga. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá, amigos! Bem-vindos de volta ao TJS. O 2º pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga recebeu em solenidade realizada no dia 16 de dezembro último, em Ipatinga, uma nova viatura de autossalvamento florestal, ASF, para auxiliar no atendimento às demandas da população. A picape Nissan Frontier já está sendo utilizada pelos militares. A viatura de autossalvamento florestal veio equipada com um kit para combate a incêndio florestal de 400 litros de capacidade e pode ser facilmente adaptada com outros materiais que venham a ser necessários para auxiliar nesse tipo de trabalho, como, por exemplo, abafadores, sopradores, bombas costais, dentre outros. Um veículo 4x4, uma caminhonete leve, ela consegue chegar mais rápido em locais onde o caminhão a gente tem dificuldade. O caminhão é grande, é pesado, ele desloca numa velocidade menor e nem sempre a gente consegue chegar com ele de fato ao local onde está acontecendo o sinistro. Agora, com uma caminhonete nova, 4x4, leve, a gente consegue deslocar de forma mais rápida e consegue adentrar em locais de difícil acesso. Quando a gente tira essa capota retrátil e monta a bomba, ela vem com uma estrutura por cima para a gente poder colocar os diversos equipamentos de combate a incêndio florestal. Então, no local do incêndio, além da bomba de 400 litros, a gente ainda vai ter abafador, vai ter material de sapa, bomba costal, tudo isso para poder facilitar o nosso trabalho e combater o incêndio com mais eficiência, de forma mais rápida e mais segura. Tenente Cota explicou de que forma foi feita a aquisição da nova viatura. O valor dessa viatura ficou em R$386 mil e esse valor ele foi adquirido através de um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, oriundo do Ministério Público, através da 5ª Promotoria de Justiça, cujo promotor é o Dr. Gustavo Vilaça de Carvalho. Então, num acordo judicial com uma empresa que deveria pagar uma multa na área ambiental, foi feito esse termo, de ajustamento de conduta entre as partes, no qual parte dele foi convertido para esse projeto. A nova viatura permite que o Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga esteja ainda mais preparado para atender as diferentes demandas da comunidade em relação ao meio ambiente. Um crime violento foi registrado na noite de ontem na vizinha Governador Valadares. No bairro Vale do Sol 2, um homem esfaqueou a companheira na frente da filha dela de apenas 9 anos. A menina precisou de atendimento médico após ficar abalada com a cena. A vítima de 25 anos foi socorrida inconsciente, com perfurações no rosto, braço e peito, e encaminhada para atendimento médico. As informações são de que ela não corre risco de morrer. O autor da agressão foi contido por vizinhos até a chegada da polícia, que efetuou sua prisão em flagrante. Segundo informado, a mulher queria se separar do homem devido às constantes brigas do casal, e ele não aceitou.
O condutor de um caminhão que transportava cervejas e refrigerante da Ambev perdeu o controle do veículo ao tentar se desviar de outro automóvel na BR-116, por volta das 11 horas da noite de ontem. O caminhão saiu da pista, derrubou uma placa de sinalização e se chocou contra árvores à margem da rodovia. O acidente foi próximo à Gruta da Santinha, entre Caratinga e Ubaporanga. Toda a mercadoria foi transferida para outro veículo da empresa. Não foi necessário atendimento do Corpo de Bombeiros, pois ninguém ficou ferido. Um princípio de incêndio atingiu nesta segunda-feira uma residência na localidade de Inhapim. O fogo irrompeu na cozinha de uma casa situada na Rua Rosado, segundo informado, devido a escape de gás em um botijão. As chamas foram controladas rapidamente com a ajuda do Grupo de Socorristas Civis de Ubaporanga e causaram poucos danos. Ninguém se feriu. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022, serão reaplicadas nos próximos dias 10 e 11, uma terça e uma quarta-feira. Mas a participação será restrita a candidatos que não puderam prestar exames nas datas oficiais do certame e a outros em condições específicas. Irão participar dos exames estudantes que tiveram algum problema logístico no dia da aplicação regular do Enem ou que estavam portando alguma doença infectocontagiosa, desde que os pedidos de reaplicação tenham sido aprovados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Segundo o INEP, o cartão de confirmação de inscrição da reaplicação já está disponível na página do participante, contendo, dentre outras informações, a data, o horário e o local de prova. Nessas mesmas datas, próximos dias 10 e 11, também ocorre a edição do Enem 2022 para pessoas privadas de liberdade ou que estão sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. As provas, de acordo com o INEP, têm o mesmo nível de dificuldade do exame regular. A aplicação acontecerá dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelas unidades da federação. A seguir, sonho americano, o desrespeito aos direitos humanos nas deportações de candidatos à imigração. Vamos lá, pessoal, seguindo juntos aí na sequência agora do TJS. O Supremo Tribunal Norte-Americano confirmou no final de dezembro de 2022 uma medida implementada em março de 2020, que permite a deportação de candidatos à imigração. Devido à pandemia, esse recurso foi acionado para expulsar sem demora as pessoas detidas nas fronteiras terrestres dos Estados Unidos. Com a previsão do término da medida, milhares de imigrantes se dirigiram para as divisas do país, mas se depararam com a política ainda rigorosa de deportação. No episódio de hoje da série Deportado, vamos mostrar as consequências da violação de direitos humanos, muitas vezes presentes nessa prática. Eles algemam a gente, botam no avião, só tira essas algemas 1 hora antes do avião pousar aqui. Algema pé, mão, coloca uma corrente na barriga e passa na algema da mão. Mal dá para andar. Apesar de ter passado por uma experiência traumática depois de ter sido detido pelo Serviço de Imigração nos Estados Unidos e mandado de volta para o Brasil, Rafael não perdeu o fascínio pelo que considera a terra das oportunidades. Por isso, pretende atravessar a fronteira de novo ainda este ano e encontrar com a esposa, que continua lá. A humilhação e a violação de direitos durante as tentativas de entrar em solo americano são reflexos de uma sociedade que tem se mostrado cada vez mais intolerante com os imigrantes.
Segundo especialistas, ao tentar entrar nos Estados Unidos pelas fronteiras sem os documentos exigidos, a pessoa não está cometendo um delito criminal, mas civil. Nós temos que entender que a legislação americana, ela elenca quais são as condições para que você mude e passe a viver naquele país. E também as situações pela qual aquele brasileiro, no nosso caso, se torna uma pessoa fora daquele regramento e, portanto, tem que ser deportado para o seu país de origem. E para esse fim existe como se fosse uma polícia de imigração, chamada ICE. Tá? O ICE, ele realmente busca imigrantes em condição de ilegalidade e esses passam a ser presos praticamente nas mesmas condições que um criminoso ordinário. O voo de retorno, que é o caminho de volta, né, há um assunto econômico. Nós sabemos o custo, né, da passagem, da viagem. Então, isso também é algo que acaba levando a uma precarização, primeiro, das condições de voo, superlotação, e sim, as pessoas vão algemadas. E você voar por 7, 8, 9, 12 horas algemado, numa posição extremamente desconfortável, sendo que você é uma pessoa que violou uma regra imigratória e não é um criminoso, é algo que não é visto como adequado. Quem é pego no país sem visto para morar ou cruzando a fronteira é levado para um centro de detenção. Em alguns casos, a pessoa é deportada de forma imediata. Em outros, passa por uma espécie de julgamento pela Corte Americana, que decide se o imigrante poderá continuar vivendo lá ou se terá que voltar para o país de origem. A espera pela decisão final da Justiça pode durar meses. De acordo com um banco de dados que reúne informações dos tribunais de imigração, até setembro deste ano, cerca de 94 mil brasileiros aguardavam o processo. Lauriene recebeu autorização para ficar no país temporariamente. Eu não sei o que vai acontecer. Eu vou na corte e o que eles falar ali que a gente vai decidir. Tanto que a gente tem que arrumar um advogado, pagar um advogado. A gente chega aqui e não está estabilizado. Não tem condições financeiras de pagar um bom advogado, então corre o risco qualquer hora deles te deportar. Além da incerteza sobre o futuro, os especialistas alertam que as duras experiências da travessia, a detenção e a deportação podem ser ainda mais marcantes para as crianças. Isso porque elas são capazes de perceber a situação de vulnerabilidade dos pais e estão sujeitas a situações de violência e mudanças bruscas de realidade. Imagina um filho vendo um pai e uma mãe algemada. O que significa isso para essa criança ou para esse adolescente? Não são criminosos, são trabalhadores em busca de melhores condições de vida. E por isso eles têm que ser tratados e respeitados por outros governos, seja qual for, né, como cidadãos brasileiros. Imagine uma criança que fez 3, 4 anos de escola numa escola americana e de repente ela é arrancada daquela escola, né, porque a família foi deportada e ela tem que voltar para o Brasil. Essa situação dessa criança é talvez pior do que a situação de um refugiado que sai de um local de guerra, porque ele nem sabe o que está acontecendo. De repente, a polícia chega na casa dele, vai ele, os pais presos, vão para um campo de detenção, estão dentro de um avião e chegam aqui. Em alguns casos, as crianças não entendem o português. Para os adultos, além dos impactos na saúde mental pelas experiências vivenciadas, o retorno sem sucesso também interfere nos compromissos financeiros da família. Eles vêm com uma sensação, né, de derrota. A situação em que eles retornam, ela é economicamente pior, né, do que quando foram, porque às vezes deixaram o emprego, não conseguem o emprego de volta, né, e também existe todo esse aspecto psicológico. Muitos retornam com síndrome do pânico, então a gente tem uma série de doenças que esses migrantes são acometidos. As pessoas que tentam uma nova vida lá fora não fazem parte das faixas mais pobres da população brasileira, já que para custear todo o processo é preciso desembolsar de 50 a 80 mil reais por família. O mais comum é que o recurso venha da venda dos bens. Por isso, ao se depararem com uma realidade não esperada no novo país, retornar ao Brasil se torna um novo sonho, mais distante.
mesmo esses que vão e que enfrentam dificuldade, ele não vai mandar uma foto, né, dele tremendo de frio, ele não vai mandar uma foto das condições de moradia que são precárias, dividindo a casa com muitas pessoas e pessoas estranhas às vezes. Ele não vai contar a história dos filhos que sofrem bullying na escola. Ele não vai relatar isso em função da necessidade que ele tem, né, de dizer, não, é positivo e agora eu tenho que ficar, né? E isso, então, é um movimento que a gente vai vendo sempre e acaba fomentando os outros a migrarem também. Fantasiei na minha mente que aqui seria o melhor lugar do mundo. E quando eu cheguei, que eu dei de cara com a realidade, eu sinto muita vontade de voltar. Só que eu não posso voltar devido à minha dívida, que é muito alta, que eu fiz no Brasil. Então, querendo ou não, você tem que ficar. Eu vendi as minhas coisas, eu vendi imóveis, eu vendi moto, eu vendi meus móveis, peguei dinheiro emprestado para vir e não consegui até hoje pagar a dívida que eu fiz. O motociclista morreu na tarde de ontem, após colisão contra uma carreta bitrem, na BR-381, em Nova Era, na região central de Minas. A morte foi imediata. Segundo informações preliminares, o motociclista, que trafegava sentido Ipatinga, teria perdido o controle da direção, invadido a contramão e batido de frente na carreta. A vítima ainda foi atropelada pelo veículo. Segundo divulgado, a pista estava molhada no momento do acidente, devido a um chuvisco. Foram presos na tarde de ontem 2 dos autores de um assassinato ocorrido em Durandé, zona da Mata Mineira, na passagem do ano. Durante uma festa de Ano Novo, em uma residência, Márcio Honório do Amaral Júnior, de 26 anos, foi morto a machadadas. 3 pessoas participaram do homicídio. Um dos homens presos tem 19 anos e o outro 21. Até o momento em que encerrávamos esta edição do TJS, o terceiro envolvido continuava foragido. Márcio Honório foi morto após interferir na iniciativa dos 3 indivíduos de retirar da festa de Ano Novo uma pessoa que estaria perturbando a comemoração. Ele teria se armado de um pedaço de pau para impedir a expulsão do participante, quando foi atacado a machadadas. A gasolina está mais cara em Caratinga. Alguns postos já registram aumento de preço nas bombas. A queda mais expressiva nos valores dos combustíveis no Brasil se deu quando o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou de cobrar impostos federais que incidem sobre esses insumos. A princípio, a gasolina teria ajuste no primeiro dia do ano de 2023, mas o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva assinou no domingo, dia da posse dele, medida provisória que prorrogava a desoneração dos combustíveis até 28 de fevereiro próximo. Então, por que os preços subiram? Em Caratinga, o aumento no valor do litro da gasolina comum começou na última semana de 2022. O jornalismo da TV Sistec esteve nesta terça-feira nos postos de combustíveis da cidade conversando com os gerentes, que relataram o aumento do preço da gasolina nas bombas. Nos postos, o litro da gasolina pode ser encontrado de 10 até 60 centavos mais caro, mas os valores já estão em queda esta semana em alguns postos. Leonardo de Souza, gerente de pista de um posto de combustível de Caratinga, conta que o aumento do valor da gasolina nas bombas foi devido ao repasse dos reajustes das distribuidoras para os postos. De acordo com ele, o estabelecimento também quase ficou sem o produto no fim do ano. Então a Petrobras repassou, que está subindo, a distribuidora prendeu até o combustível, a gente quase ficou sem combustível nos postos para estar atendendo a demanda no final de ano, devido a esse repasse que ia ser feito, e ela já veio com preço reajustado, até então na indefinição. Aí quando se concluiu a definição, aí a gente já conseguiu estar voltando esse preço um pouco. A gente já conseguiu estar reduzindo, que até então segurou, mas teve combustível já com compra elevado, um preço já mais alto. Para Leonardo, quando a gasolina está com preço baixo, há expressiva procura nos postos. Na minha opinião, como atendente aqui dentro da pista, no dia a dia com a população, eu vejo a gasolina com preço menor
minha venda é com galonagem. Então toda vez que eu tenho um produto com um valor menor, o pessoal não mede esforço para estar dando o rolezinho do final de semana, o passeio são mais constante. Então ela acaba para mim tendo uma venda expressiva quando eu tenho um produto com valor menor. Então é uma forma que, se a Petrobras conseguisse trabalhar de uma forma com um produto menor, a gente tem uma venda muito mais expressiva do que o valor elevado. O valor elevado, quando eu repasso ele para o meu cliente, eu também comprei ele mais caro. Então minha margem de lucro vai continuar a mesma, ela não tem uma diferença porque o produto subiu na bomba. Independente que o valor abaixou na bomba, eu também comprei o produto com valor menor. Então, quando o valor sobe, eu comprei o produto com valor mais alto, então tem que repassar, mas a minha margem de lucro ela continua dentro da margem, não tem alteração nisso aí. A gente espera que eles consigam chegar no comum, onde consigam cobrar um preço justo sobre os impostos que a gente paga, onde vê que ninguém perde, mas que todos ganham, não só, como eu digo, toda a população em si, que a gente sabe que a gente é regido pelos impostos, a gente vive ele, mas que ele possa ser estudado e feito de forma onde que cobra um valor justo, onde todos nós podemos desfrutar dos melhores, de tanto aquilo que o imposto traz para nós e do dia a dia daquilo que a gente tem no nosso consumismo, que a gente depende do nosso produto. A gasolina, ela em parte, ela é um produto essencial no dia a dia, pelo nosso transporte, então que ela seja tarifado um imposto, onde que ele não seja, até então, está castigando todos nós, onde que ele possa ser feito de forma que a gente consiga estar colocando isso dentro da nosso dia a dia, dentro do nosso orçamento, e isso não fica tão pesado quanto está ficando, se tudo voltar como era antes, aquele imposto alto. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região nesta quarta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quarta-feira é sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Patinga, a mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 33 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 19 graus e 31 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 19 graus e 32 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 18 graus e a máxima 31 graus. A seguir, funcionalismo público de Minas Gerais. Governo reavalia cargos em comissão. E o ano começa com medidas de impacto no governo de Minas. Confira. Um decreto do governador Romeu Zema exonerou grande parte dos servidores comissionados do Estado de diversas áreas da administração. Cargos comissionados são aqueles de livre nomeação e exoneração. A decisão poupou servidores de serviços essenciais, como da Advocacia Geral do Estado, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSENG, além de servidoras grávidas. De acordo com o governo, esse movimento visa a reestruturação administrativa, a racionalização de recursos e a promoção do aumento da produtividade dos servidores. A expectativa é que, aos poucos, boa parte dos exonerados seja reconduzida aos cargos. A equipe econômica do governo continua em busca de saídas para equacionar o déficit de 3,5 bilhões de reais no orçamento para 2023. Durante a posse realizada nesse domingo, o governador Romeu Zema frisou a importância da união dos poderes em Minas para a equalização das contas públicas por meio da adesão ao regime de recuperação fiscal. Muitos dos desafios que enfrentaremos nesse nosso governo só serão superados com o apoio dessa Casa Legislativa. Temos e teremos projetos importantes para destravar o desenvolvimento do Estado. Como disse, estamos todos no mesmo barco, temos todos um mesmo objetivo. Por isso, conto com os senhores deputados e senhoras deputadas
para atuarmos como um grande time que conduzirá Minas para um outro patamar. Após a cerimônia da Casa Legislativa, governador e vice foram para a Fundação Clóvis Salgado para o ato de recondução. Neste evento, Zema destacou que o foco será na retomada de obras importantes para o Estado. A meta agora é acelerar essas ações, fazendo com que a cada dia dos próximos 4 anos uma demanda seja concluída e estejamos prontos para novas ações que inevitavelmente surgirão. A Copasa anunciou esta semana aumento na conta de água. Com isso, sobem também as tarifas de esgoto. O reajuste de 15,7% vale para todas as cidades mineiras servidas pela empresa. O aumento foi aprovado por agência reguladora própria e já virá nas contas de fevereiro. Trabalhadores com carteira assinada já podem ter acesso ao saque aniversário do FGTS 2023. O dinheiro pode ser retirado de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. O saque aniversário é quando o trabalhador pode retirar parte do saldo do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no mês de seu aniversário. O dinheiro fica disponível por 3 meses, a contar do primeiro dia útil do mês de aniversário. O trabalhador nascido em janeiro que optar pelo saque aniversário do FGTS 2023 já está com o dinheiro liberado desde esta última segunda-feira, dia 2. Vale ressaltar que o saque aniversário é opcional. Quem optar por ele não terá direito a retirar todo o saldo da conta caso seja demitido no período de 2 anos. Vale ressaltar que o saque aniversário é opcional e quem optar por ele não terá direito de retirar todo o dinheiro da conta caso seja demitido no período de 2 anos. Pois é, junto com o início do ano, chegam também algumas contas a mais para pagar, não é? Muitas delas estão relacionadas a impostos, dentre eles o IPVA. Veja como estão os prazos e os valores desse tributo para 2023 em Minas Gerais. Proprietários de veículos que estão com todos os documentos em dia ainda terão aproximadamente 3 meses para se planejar financeiramente com vistas ao pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. A cobrança do tributo está prevista para começar em março deste ano, a exemplo do que ocorreu em 2022. As datas de pagamento variam de acordo com os 2 últimos algarismos da placa do veículo. As parcelas únicas, aquelas pagas à vista, têm vencimento em março. Quem escolher essa forma de pagamento terá desconto de 3% em relação ao valor total do débito e, se for bom pagador, ganhará ainda mais 3%. Para veículos de placas com final 1 e 2, o pagamento do IPVA, primeira parcela, deve ser feito até o dia 13 de março, final de placa 3 ou 4 no dia 14, final 5 e 6, dia 15, final 7 e 8, dia 16 e final 9 e 0, dia 17. A segunda e a terceira parcelas devem ser pagas em abril e maio, respectivamente. Lembrando que o prazo para pagamento à vista, com desconto de 3%, é de 13 a 17 de março, conforme o número final da placa. O valor do seu IPVA 2023 pode ser consultado no site do Ministério da Fazenda. Basta inserir o número do RENAVAN do seu veículo. Com relação ao seguro de danos pessoais causado por veículos automotores, o DPVAT, a isenção se manterá por mais 1 ano. Os proprietários de veículos não vão precisar pagar este seguro em 2023. Até 2020, o seguro DPVAT deveria ser pago junto com o IPVA e a taxa de licenciamento, mas ele foi suspenso nos últimos 2 anos e será novamente em 2023 devido a um excedente de recursos no fundo do seguro.
Além disso, a taxa de licenciamento de veículo com vencimento em 31 de março teve o valor reduzido de R$ 133,95 cobrados no ano passado para R$ 33,66 este ano. Ponto final nessa edição do TJS. Mais uma vez, muito obrigado por sua companhia. Grande abraço a todos e até mais.